Bem, minha gente, vamos iniciar agora a segunda parte da nossa aula de física, resolvendo a questão número 2. Tem aí, um pássaro pousa em um dos fios de uma linha de transmissão. A linha de transmissão são esses fios na rua, esses fios, né, que estão na rua, eles transmitem a energia elétrica para dentro da casa da gente, né? Na rede elétrica das ruas. Então, a linha de transmissão é isso. O fio conduz uma corrente de 1000 A e sua resistência por unidade de comprimento é 5 vezes 10 a menos 5 ohm por metro. Ou seja, em cada metro existe essa resistência aí. Em cada metro existe essa resistência. Quando o pássaro pousa, a distância entre os pés dele é de 6 centímetros. Vai ter que passar para metros. Vai ter que passar isso para metros, porque lá a resistência está em ohms por metro, né? Esse centímetro aí a gente vai passar para metro. Ele quer a DDP em milivolts, tá certo? Entre os pés do pássaro. Então, vamos olhar a solução. Antes de ver esse cálculo, eu gostaria que vocês vissem uma fórmula que está abaixo dela, né? É aquela fórmula. R é igual a U sobre I, onde U é igual a RI, tá? R é igual a sobre I. Resistência é DDP sobre corrente. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, chega essa fórmula aí de baixo, U é igual a RI. Então, para calcular a DDP, eu tenho que multiplicar a resistência pela intensidade de corrente. A resistência a gente vai calcular em cima, Ele diz o seguinte: em 1 metro tem uma resistência de 5, em 1 metro tem uma resistência de 5 vezes 10 a menos 5. Então, em 1 centímetro vai passar para metro, né? Em 1 centímetro, que é 6 vezes 10 a menos 2 metros, terá x. Você vai fazer uma regra de 3. Se 1 metro tem 5 vezes 10 a menos 5, em 1 centímetro é 6 vezes 10 a menos 2 metros, terá x. Fazendo essa regra de 3, você calcula essa resistência que está aí. Não vai esquecer da regra de 3, né? Para 1 metro corresponde a quanto? 5 vezes 10 a menos 5. Para 1 centímetro, que é 6 vezes 10 a menos 2 metros, corresponde a x. Calculou o valor de x, dá esse valor que está aqui, 3 vezes 10 a menos 6 ohms. Com a regra de 3, você chegou no valor da resistência. E aplicando a equação de baixo, U é igual a RI, como você tem a resistência. E também tem a corrente, que é de 1000 A, tá? Multiplicando os dois, você vai ter a DDP, que é 3 vezes 10 a menos 3 volts. Agora, milivolts é 10 a menos 3 volts. Então, milivolts, né? Milicoulomb é 10 a menos 3 coulombs. Mililitro é 10 a menos 3 litros. Então, na resposta U igual a 3 vezes 10 a menos 3 volts, esse 10 a menos 3 volts é 1 milivolt. Então, a resposta é 3 milivolts, letra B de bola. Letra B de bola. Vejamos agora a questão número 3, né? Fala num bisturi elétrico que trabalha com uma potência de 180 watts ou 180 watts, tanto faz, né? Ele também diz que esse bisturi ele tem resistência elétrica de 500 ohms, tá certo? Os tecidos cortados têm uma resistência elétrica de 500 volts. Os tecidos recebem uma potência de 180 watts, tá certo? E oferecem uma resistência à corrente de 500 ohms. Ele quer a diferença de potencial eficaz que o bisturi aplica aos tecidos. Bom, se você pudesse voltar àquele quadro de potências que a gente viu, seria muito bom. Olha, no quadro de potências, lá ele deu a resistência 500 ohms e deu a potência de 180. Então, qual é a fórmula aí que está ligando resistência com potência? Olha essa fórmula aqui, ó, embaixo, as duas últimas, essa de baixo, P igual a U ao quadrado sobre R. Ele deu a potência de 180 e deu a resistência de 500. Né? Potência de 180 e resistência de 500.
e está pedindo que você calcule a DDP. Aliás, desculpe, e está pedindo que você calcule a DDP, exato. Então é só usar a fórmula que nós dissemos, P igual a U ao quadrado sobre R. Tira o valor de U, efetua as contas, extrai a raiz, 300 volts, letra E. Essa foi bem simples, né, que foi uma aplicação direta da fórmula, e foi bom porque a gente teve que voltar àquele quadro de potência que a gente comentou antes. Está aí a solução da questão, letra E. Agora a questão de número 4. Diz aí, eu ganhei um chuveiro de 6.050 watts para ser ligado numa DDP 200 volts. Esse traço aí não é menos não, viu? Isso está indicando, o chuveiro tem a potência de 6.050 e deve ser utilizado numa DDP de 220 volts. Tá? É 6.050 watts barra 220 volts. Aí eu quero ligar esse chuveiro na minha casa. Mas na minha casa é 110 volts. Não é 220. Tá certo? Eu quero ligar ele na minha casa. Na minha casa não é 220, é 110. Então eu tenho certeza que eu tenho que alterar a resistência desse chuveiro, porque com a mesma resistência não pode. Se ele é 220 e eu vou ligar em 110, ele não vai esquentar quase nada. Porque ele foi fabricado, né? Tá certo? Ele foi fabricado para trabalhar em 220. Eu estou ligando na metade. Então ele não vai esquentar bem. Não vai funcionar. Para isso, para ele funcionar bem, você tem que mudar a resistência dele. Tá certo? Então você quer mudar a resistência, mas quer que ele continue com a mesma potência. Veja bem, você quer mudar a resistência. Vai ligar ele numa nova DDP. Então, a mesma fórmula que usamos antes, vamos usar agora. Tá? Vamos usar a mesma fórmula, P igual a U ao quadrado sobre R. Só que na minha casa a DDP é 110, não é 220 que ele tinha lá. Né? Na minha casa, eu vou tirar o valor de R aqui, né? Trocar o P com o R, aquela troca de posição ali. Agora, na minha casa a DDP é 110. Agora eu quero que ele tenha a mesma potência, então a potência vai ser a mesma de antes. Eu mudei a DDP, mas quero que ele fique com a mesma potência. Sendo assim, qual vai ser o valor da resistência? Fazendo essa continha, 2 ohms. A resposta é a letra C. Tá certo? Foi bom porque usamos a mesma equação anterior. Muito bem. Agora, nós temos aí uma questão de eletricidade com termologia. Não é isso? Eletricidade com termologia. Então diz aí, né? Você tem um calorímetro, um recipiente isolante, né? Que não troca calor com o meio. Calorímetro é um recipiente isolante, troca calor com o meio. Parede adiabática, coisa e tal, dotado de um resistor R preenchido com 1 litro d'água. Antes de começar o problema, 1 litro corresponde a 1 quilograma, viu? Quando se trata de água. O outro líquido não, mas na água 1 litro é 1 quilograma. E a água está inicialmente a 18 graus. O resistor é ligado a uma DDP de 120 volts por 30 segundos, o que provoca uma variação da temperatura. Claro, porque o resistor vai aquecer, é feito chuveiro. O resistor vai aquecer, tá certo? E aí esse calor vai esquentar a água. É assim que funciona o chuveiro. O chuveiro esquenta porque a corrente, quando está passando pela resistência, produz calor. E o calor aquece a água. A água está inicialmente a 18, mas vai sofrer uma variação de temperatura, né? Vai sofrer um acréscimo de 3,6. Uma variação. Toda energia, isso acontece em 30 segundos, né? Você mantém o calorímetro ligado, a resistência que está submersa no calorímetro, ligada durante 30 segundos. Muito bem. Ele está dizendo aí que admita que todo calor, que toda energia elétrica virou calor. Toda energia elétrica virou calor para aquecer a água do calorímetro. Tá certo? E ele dá aí que o calor específico da água dá em joules por quilogramas. Em vez de dar, né, em gramas, ele dá em joules por quilogramas.
Bom, então vamos ver como é que a gente armaria esse problema. Olha, primeiro a potência, a energia elétrica, tá certo? É a potência vezes tempo. De onde é que vem isso? Vem da definição. Potência é energia sobre tempo. Potência é energia sobre tempo. Tirando o valor da energia, então a energia elétrica é potência vezes tempo. E a energia térmica, que vai aquecer a água, é MC delta θ. Mas ele diz que toda energia elétrica vai virar calor. Ele disse no enunciado. Então vai igualar. A energia elétrica do lado esquerdo vai virar calor do lado direito. Não é? Então a energia elétrica é P delta T e o calor sensível é MC delta θ. Está lá em cima da fórmula no quadradinho, né? Então, aí nós vamos ter. Como é que calcula a potência? De novo, da mesma maneira que no problema anterior, U ao quadrado sobre R. Né? U ao quadrado sobre R. Tá certo? O tempo ele deu lá 30 segundos, se não me engano. Vamos voltar um pouquinho para o enunciado, rapidamente. Vamos voltar um pouquinho. Olha aí, gente, 30 segundos é o tempo. A DDP é 120 volts. E a resistência é o que ele quer. Então, voltando agora para onde estávamos. Então, olha aí. Estamos usando a mesma fórmula para potência, né? A mesma fórmula de potência, tá certo? Que usamos antes. O tempo é 30 segundos. A DDP, 120, né? A massa, 1 litro é 1 quilo, tá certo? Então, tirando o valor de R aqui, tirando o valor de R aqui, aí, bota aí, a DDP ao quadrado, o tempo, tá certo? A massa, quanto foi a massa lá? 1 quilograma, né? Aqui a massa, o calor, a massa é 1 quilograma, o calor específico, e a variação de temperatura delta θ 3,6, né? Esse R foi tirado dessa equação aqui. Então, quando você faz todas as continhas, chega um resultado R igual a 30 ohms, letra C, para a questão. Pessoal, muito obrigado pela atenção, viu? E até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau e até a próxima.